Entra no ar pela Web Rádio Jus o programa Memória Viva, um canal de divulgação e informação sobre os trabalhos da área de gestão documental e memória do TJPA. Começa agora mais um Memória Viva pela Web Rádio Jus, comigo, Rodolfo Mar. Não deixem de acompanhar a programação que vai ao ar todas as terças, quintas e sábados nos horários das 9 e 17 horas. Dando prosseguimento à série Processos Judiciais como fonte de pesquisa, no programa de hoje vamos falar sobre um notável processo movido no início do século XX, que apresentaremos o seu contexto, as partes envolvidas e a conclusão do caso. Tal processo consistiu em uma ação movida por César Alencar de Matos, um comerciante belemense, contra Cleonice Contreiras de Alencar Matos, sua então esposa. Ambos estavam casados desde 1916 e tinham 2 filhos. O suposto crime cometido pela acusada se enquadraria nos termos do artigo 317 do Código Civil de 1916, que contempla os casos de adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave e abandono voluntário do lar conjugal durante 2 anos contínuos. Isso porque, em agosto de 1920, Cleonice Matos teria abandonado voluntariamente o local onde vivia com a família, em uma residência localizada em Belém, para fugir com um artista acrobata de circo chamado Nelson. Tal relato está em acordo com a exposição apresentada por escrito pela acusação. Além disso, seu marido a acusou também de ter levado consigo joias e outros objetos de valor pertencentes ao casal. As provas documentais apontaram que a ré, após sair de casa, permaneceu por alguns dias no Hotel Nova América, em Belém, onde algumas pessoas próximas ao seu marido afirmaram terem presenciado Cleonice e Nelson juntos. Ressalta-se que a companhia circense, da qual o artista fazia parte, estava hospedada ali. Posteriormente, ambos teriam embarcado no Vapor Nacional Manaus, com destino ao sul do país. Nesse sentido, Cleonice foi acusada de praticar adultério e prostituição, tanto no hotel quanto nos demais estados nos quais esteve posteriormente, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Todavia, de acordo com documentos contestando as acusações, as causas que levaram Cleonice a abandonar seu lar estavam personificadas nas constantes ameaças e maus tratos aos quais foi submetida pelo marido, enquanto estiveram juntos, somando-se ao fato deste ter se apoderado da sua herança paterna para deixá-la em miséria, e com isso, causando a ela necessidades e privações. A defesa de Cleonice afirmou que ela foi privada de ver os filhos. Com relação ao momento específico da saída de casa, relatos de funcionários do Hotel Nova América apontaram que Cleonice Matos esteve pacificamente no local, raramente deixando o quarto em que ficou hospedada. Durante o julgamento, a ré afirmou estar acompanhada de uma família de conhecidos, o que pôde ser comprovado a partir do documento de registro de frequentadores do hotel. Isso serviu para refutar as acusações de adultério, já que não houve nenhuma prova concreta que apontasse alguma relação de Cleonice com o artista circense citado. Sobre a viagem, a ré chegou a afirmar que resolveu fazê-la tão apressadamente por ter sido intimidada. E, após ter efetuado a viagem, consta que Cleonice se dignou a trabalhar como ama seca e costureira, para custear a si própria no período de estadia no Mato Grosso, diferentemente do que foi afirmado por um dos depoentes e amigo de César. Tal testemunha afirmou que a ré teria se prostituído no respectivo estado, e este depoimento foi marcado por contradições e achismos. Cleonice Matos retornou à cidade de Belém algum tempo depois. Porém, seu caso já havia ganhado notoriedade pública ampla, o que levou a um grande constrangimento e causou uma ofensa irreparável à sua honra e dignidade, conforme sua defesa afirmou. Durante o julgamento, outra questão foi levantada, que foi o fato de a ação ter sido movida após o retorno de Cleonice a Belém. As 6 testemunhas favoráveis às acusações contra Cleonice apresentaram relatos marcados por incoerências, contradições e falsidades, a maioria sem se constituir como prova concreta ou documentada. Dentre esses, houve depoimentos considerados irrelevantes para o caso, ou simplesmente desconsiderados, como ocorreu com o da 4ª testemunha, em que foi constatado posteriormente que teria havido suborno.
Por fim, a análise da veracidade das provas e do caráter dos depoimentos serviram para refutar as acusações, tanto de adultério quanto de injúria grave e de prostituição. Tais acusações acabaram não se comprovando pelas provas documentais e nem pelas testemunhais. Com relação ao abandono do lar, este não se deu durante 2 anos corridos e não houve acusação de tentativa de morte. Desqualificou-se, portanto, a situação toda como um crime nos termos do artigo 317. O processo foi concluído em favor de Cleonice Contreira de Alencar Matos. A ré foi absolvida e o autor acabou tendo que custear todos os gastos do processo. Você, caro ouvinte, conheciam essa história? Este foi o caso do programa de hoje. Ficamos por aqui com mais um Memória Viva. Tenham todos e todas uma ótima semana e continuem ligados na nossa programação. Você ouviu pela Web Rádio JUS Memória Viva, um programa da Comissão de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Pará.